Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. E o assunto desse vídeo aqui é modificadores de texto. A gente já viu como funciona a ferramenta de texto, a gente aprendeu o que são sequências de texto, a gente viu como funcionam os estilos de texto, e agora, para finalizar, vamos falar dos modificadores antes da gente botar tudo em prática num exercíciozinho. Então, os modificadores de texto basicamente são uma forma de você alterar propriedades do seu texto ali, mas temporariamente, ou alterar só uma região, e a gente pode animar essas propriedades para criar animações de texto bem interessantes. Então, para a gente começar, eu tenho um texto aqui no meu artboard, eu só configurei ele aqui com a fonte Inter mesmo, 45 de tamanho, a origem 50%, 50% no X e no Y, e também alinhei o parágrafo no centro, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Então, o texto vai ficar aqui bonitinho no meio. Para a gente adicionar um modificador de texto, a gente vem aqui no inspetor e logo abaixo do painel de Text Styles, que a gente já viu, a gente tem Text Modifiers. E aí, se a gente clicar nesse mais, a gente vai adicionar um novo grupo de modificadores. Se eu clicar em mais, você vai ver que ele vai adicionar um outro grupo de modificadores e a gente pode adicionar quantos a gente quiser. Isso aqui é um grupo de modificadores porque o grupo ele vai ter um começo e um final e a gente pode deslocar a posição dele como a gente vai ver. Mas a gente precisa especificar aqui quais são as coisas que esse grupo de modificadores está modificando. Então, primeiro de tudo, você vai notar que ele tem um range aqui, e esse range é o alcance, né? Então, aonde esse grupo termina, onde ele começa e onde ele termina. E o que ele faz? A gente precisa clicar nesse maisinho aqui. Então, se a gente clicar aqui, você vai ver que aparecem algumas propriedades que a gente pode modificar. Entre elas aqui a opacidade, a origem, a posição, a rotação, a escala. E aí, no caso das fontes variáveis, tem também aqui o peso da fonte ou a inclinação da fonte. E também a gente pode criar um novo range aqui. Então você vai ver que agora esse modificador ele tem o range 1 e o range 2 para aplicar as mesmas modificações, né? Então vou tirar esse range 2 aqui, porque a gente só quer 1, e vou adicionar aqui, por exemplo, posição. E aí você vai notar que apareceu a propriedade posição aqui, e conforme a gente mexe aqui nessa posição, por exemplo, eu vou deixar ela aqui em menos, bastante assim, menos 50, tá bom? Você vai notar que o meu texto agora foi para cima, né, 50 pixels. E foram todas as letras justamente porque esse range aqui, então o alcance desse modificador está indo do 0 ao 100%. Então essa é a primeira propriedade aqui de um range. Tá vendo aqui, ó, range, o começo está em 0%, o final está em 100%. Confira que conforme a gente mexe isso aqui, né, algumas letras vão caindo. Então eu posso mudar o começo desse range aqui lá para o final, ou eu posso mudar o final dele também e trazer um pouco mais para o meio, assim, dessa forma. Então repara que assim a gente já cria alguma modificação ali no nosso texto, né? Então o que o grupo do modificador está fazendo é o seguinte, ele está pegando esse valor das propriedades que você colocou aqui, posição menos 50, e aí esse range está definindo em quais caracteres ou em qual parte do seu texto aquelas propriedades estão sendo alteradas. No caso, a gente deixou aqui em 25% e 70%, então ele só está pegando esse meio aqui. Então eu voltei aqui o nosso range para 0 até 100%, e a segunda propriedade que a gente quer falar aqui sobre é o fall-off. O fall-off basicamente vai adicionar ali uma suavização entre o começo do range, né, o começo do modificador e o final dele. Então vai notar ó, que aqui eu estou 0 e 100% no range, e o fall-off está 0 e 100%, ou seja, também está no mesmo lugar onde o range acaba. Mas conforme a gente muda esse número aqui do fall-off, você vai notar que essa caixa azul, né, agora a gente tem uma parte que está mais azulada aqui, e uma parte um pouquinho mais apagada, que é justamente o fall-off. E eu vou trazer o range aqui um pouco mais para cá para você ver. Ó. Então, a gente tem essa região aqui que é onde o range está pegando, só que o fall-off a gente colocou ele um pouquinho mais para cá. Então, se eu mudar essa propriedade, ó, você vai notar que a gente cria uma suavização entre aquela parte do texto que não está sendo afetada pelo modificador e a parte do texto que está sendo afetada pelo modificador. E o fall-off funciona justamente para isso. Eu posso mudar aqui, ó, trazer esse um pouco mais para cá e adicionar, deixa eu fazer assim, ó, adicionar um pouquinho mais de fall-off aqui do outro lado também, ó, para você ver que a gente pode fazer isso nas duas pontas. E aí, a gente tem aqui, por exemplo, a propriedade de offset, que é a última propriedade dentro de um range, e o que essa propriedade faz? Ela vai deslocar esse range que a gente criou, que a gente configurou ao longo do texto. Então, por padrão, ele vem 0%, mas eu posso deslizar ele aqui, por exemplo, para menos 100%, e aí você já vai ver uma coisa acontecendo ali, né? E aí, de menos 100%, vamos supor que a gente está animando ele ó, até 100% lá do outro lado. Então, ele vai passando até ele passar por todo o texto. Então, assim, a gente pode criar animações de texto que são bem mais interessantes
e também são procedurais, então a gente pode alterar esse texto de qualquer forma no futuro e a animação vai funcionar mesmo assim. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, vamos adicionar outra propriedade aqui nesse grupo de modificador. Eu vou fazer isso aqui clicando no mais e eu vou adicionar opacidade. E agora você pode ver também que além da posição sendo alterada, a gente também tem a opacidade. Como a gente colocou ela aqui em 100%, o que tiver dentro desse grupo vai estar em 100% e o que tiver fora desse grupo vai estar em 0. E o que tiver no meio daquele fall-off lá vai estar suavizando. Então vai ter um degradezinho ali em cada caractere até, né, eles ficarem em 0. E a gente pode alterar isso aqui, se a gente quiser o efeito oposto, por exemplo, vou dizer que dentro desse modificador a opacidade é 0, e aí eu vou clicar nesse botãozinho que é o botão de inverter. E isso vai inverter essa relação. Então agora, dentro do modificador, as letras estão invisíveis, no fall-off elas vão aumentando a opacidade, e aí fora do grupo elas estão em 100% de opacidade. Então assim a gente consegue visualizar exatamente o que esse fall-off aqui está fazendo com o nosso texto. Além dessas propriedades básicas aqui, tem várias outras funções escondidinhas aqui dentro desse ícone. Então se a gente clicar nesse ícone, a gente vai revelar quais opções são essas, e aqui a gente tem muitas outras opções para personalizar como que esse range se comporta. Primeiro de tudo por padrão, esse modificador, esse range, afeta cada caractere. Então você vai ver que ele está aqui configurado como caractere, mas a gente pode trocar isso para palavras, e agora você vai notar que conforme eu mexo o meu range aqui, o meu offset, né? Você vai notar que ele está afetando cada palavra individualmente, ou a gente pode fazer por linha. E agora você vai ver que conforme eu mudo aqui, ele está afetando cada uma das linhas individualmente. Por enquanto eu vou voltar isso aqui para caractere, para a gente ver as outras funções que a gente tem aqui. A primeira delas é para excluir os espaços. Então, normalmente, esse modificador ele lê o espaço como um caractere também. Então ele está deslocando ali o espaço também de acordo com a escadinha, né? A gente vai notar isso aqui, ó, no D, E, aí tem um espaço, aí tem o T e o E. E se a gente excluir os espaços, você vai ver que agora ele pula o espaço, ele não considera o espaço como um caractere e ele só vai aplicar a mudança ali nas letras mesmo, em si. Então eu vou deixar isso aqui desligado, porque eu quero essa escadinha desse jeito. A segunda ou a terceira propriedade que a gente tem aqui é o modo desse range, desse modificador. Isso aqui é uma opção um pouco mais de nicho, então eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas basicamente a gente viu que a gente pode ter o range 1 e o range 2. Esse modo aqui basicamente vai estabelecer como que esses ranges se comportam quando eles se sobrepõem. Então se eles adicionam, se eles se subtraem, se eles se multiplicam. Então conforme você for fazendo animações de texto mais sofisticadas, você vai ter que provavelmente mexer no modo aqui para dizer como que esses ranges diferentes vão se sobrepor. No caso aqui, a gente vai pular essa por enquanto e vamos para força. Força é bem tranquilo de entender. Por padrão, a força é 100%, então 100% dessas propriedades que você colocou aqui vão ser aplicadas dentro do range que você especificou, mas a gente pode mudar isso aqui, por exemplo, para 50%. E aí você vai notar que agora, em vez de 50 pixels para cima, as letras estão indo só 25 pixels para cima. Então vou voltar essa força aqui para 100%. E a próxima propriedade que a gente tem aqui é o tipo do range. E tem dois tipos, né? Por padrão ele vem por porcentagem, então você vai ver que aqui tudo está em porcentagem, né? O range, o fall-off, o offset, mas a gente pode mudar isso aqui para index. E agora você vai ver que mudou, né? Esses números agora, em vez de ser uma porcentagem, eles são números decimais ou números inteiros ali. E basicamente a diferença é que por porcentagem é relativo, então não depende do tamanho, né? Do comprimento do texto que você está animando. Sempre vai ser relativo à porcentagem, às posições e tal. Se a gente mudar isso aqui para index, aí a coisa é um pouquinho diferente. Em vez disso, a gente está falando realmente de cada uma dos caracteres, ou de cada uma das palavras, ou de cada uma das linhas, dependendo do modo que você colocou isso aqui, né? Então, se eu colocar o meu range, vamos colocar o fall-off aqui, por exemplo, entre 0 e 100, só para ele sair do meio aqui, mas o range, vamos dizer que ele começa no 2 e termina no 5. Você vai notar aqui agora que eu pulo 1, 2, duas letras, e aí eu faço 1, 2, 3, e a partir da quinta aqui, ela não está mais no fall-off. Então, aqui são números exatos, são o índice, né? O índice nada mais é do que o identificador ali na ordem, né, do texto. Cada letrinha, cada palavra vai ter um index, que é basicamente um número crescente para identificar cada um deles. Então, aqui se eu quiser, por exemplo, selecionar só a palavra texto, exatamente a palavra texto, aí eu vou ter que tentar aqui, por exemplo, sei lá, 15, 20, vamos ver, quase. Talvez 16, 24. Boa, foi bom, mas eu peguei um espaço ali, então vou deixar 16 a 23.
talvez até 17 a 23, porque ele pegou um espaço ali. E agora sim, ó, só a propriedade, só a palavra texto está sendo selecionada por esse range aqui. E agora as modificações que eu fizer aqui só vão ser aplicadas a ela. E por fim, a última propriedade que a gente tem nesse painelzinho é a interpolação do falloff. Parece que eu estou inventando palavra aqui, né? Mas é bem simples de entender. Basicamente, você vai notar aqui, ó, que no falloff, ou seja, aqui nessa região azul um pouco mais apagadinha, as letras estão bem retinhas. Isso é porque a interpolação dessa área aqui está linear. Então, se a gente mudar essa interpolação de linear para cúbica, você vai notar que agora tem uma suavização ali, né, no jeito que que o falloff transiciona para o modificador, e a gente pode alterar essa curva assim. Então, a gente pode deixar ela mais intensificada assim, ó, vai ser uma coisa mais bruta, né? Ou deixar ela bem suave, bem curvadinha. Ou voltar para linear para ser uma linha reta. Então, a interpolação do falloff basicamente está definindo ali qual vai ser a curva, né, de aplicação das propriedades que você está modificando. Você vai notar também que, igual todas as outras coisas que a gente viu, por exemplo, textiles e tal, você pode modificar o nome dessas coisas, né? Então eu posso chamar esse grupo de meu grupo, por exemplo, e eu posso renomear cada um dos ranges aqui. Então, range 1 eu posso chamar de meu range, por exemplo. Outra coisa é que aqui no olhinho a gente pode desligar e ligar a visualização aqui desse modificador ou deletar ele completamente no menos, como a gente já viu. A única coisa que falta a gente ver aqui é essa propriedade run aqui, que está por padrão, né, em todas. E para a gente conseguir ver, a gente precisa ter mais runs aqui. Então vamos desligar esse modificador aqui primeiro e vamos fazer aquilo que a gente fez momentos atrás de uma forma mais eficiente, que era pegar só o texto aqui e aplicar o modificador só na palavra texto. Como a gente consegue separar o nosso texto em pedacinhos menores por meio de sequências de texto, como a gente viu em um dos vídeos anteriores, eu posso selecionar só a palavra texto e aqui selecionar Run from Selection. E a gente vai ver que esse texto agora está separado em Run 1, que vai daqui até aqui, a Run 2, que é o nosso texto, e a Run 3, que é o resto da nossa mensagem. E aí eu vou renomear essa Run 2 para texto, só para a gente conseguir identificar ela mais fácil. Agora eu vou voltar aqui para o meu texto, clicar nele, vou ligar aqui o meu modificador para a gente ver tudo aquilo acontecendo. E agora, como você pode ver, aqui dentro de Run, a gente pode selecionar em qual sequência a gente quer aplicar esse modificador. E eu posso aplicar ela só no texto, por exemplo. E agora você vai notar que se eu colocar de 0 a 100% aqui em tudo e 0% no offset, quando ele está indo de 0 a 100%, ele está só nos limites daquela sequência que a gente definiu. Então, se eu vier aqui, por exemplo, para 50 a 50 e deixar um falloff um pouquinho maior, então vamos aumentar o falloff. Aliás, isso é de 0 a 100 e o falloff, na verdade, é 50 a 50. Você vai ver que bem ali no meio da palavra texto, né? Ou seja, só o X está sendo aplicado esses 50 pixels de posição, e aí isso está diminuindo conforme a gente avança no falloff, tanto para trás quanto para frente. E aí, se eu mexer no offset, você vê que esse modificador aqui, ele só corre dentro daquela run que a gente selecionou. E vale lembrar que quase todas essas propriedades dentro dos modificadores, dentro dos ranges, são animáveis e é assim que a gente cria animações de texto bem interessantes. Não é o caso aqui, né? Porque aqui a gente está vendo um monte de animação aleatória, mas no próximo vídeo a gente vai fazer um exercício juntos e a gente vai fazer um texto onduladinho e perfeitamente loopado. Então, marca esse vídeo aqui como gostei, para marcar ele como visto, e eu te vejo no próximo, onde a gente vai botar a mão na massa e assimilar tudo isso que a gente acabou de aprender sobre a ferramenta de texto. Te vejo lá.